Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Esaú Neves e nesse instante vou começar a transmitir uma live para vocês. E nessa live, nessa tarde, nós vamos trabalhar sobre discernimento sentimental e emocional para solteiros, noivos e casados. Pediram para que nós colocássemos uma palavra nesse sentido, e nesse sentido nós vamos trabalhar agora com todos vocês. Nós vamos trabalhar sobre discernimento sentimental e emocional para solteiros, noivos e casados a partir de agora. Então, você que é casado, que é solteiro, ou que é noivo, que precisa de uma palavra para a sua vida sentimental e emocional, a partir de agora nós vamos estar juntos. Estou vendo que a Dora Mendes entrou, o Fábio Luiz Oliveira, meu amigão. Fábio, é um prazer estar vendo vocês aí, né? O Fábio Lima, como ele é mais conhecido, garoto de Deus, sua gente boa, amigo da gente. E tem mais pessoas entrando. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. O Ronaldo Aparecido acaba de entrar também. Então, nós vamos trabalhar sobre discernimento sentimental e emocional para solteiros, noivos e casados. Antes, porém, eu quero comunicar a você que é um líder, que tem um núcleo, que é dirigente de uma igreja, a Adriana de Araras, Adri, acabou de entrar também. Eu quero falar com você que tem uma igreja, tem um núcleo e gosta de trabalhar encontros de família, encontros de namorado, noivos e casados, ou encontros só de casados. Nós estamos aí com uma proposta muito bonita, um dos nossos seminários, o Tiago Peixoto acabou de entrar, a paz, meu filho, e dentro dessa proposta, a ideia é o seguinte: nós vamos trabalhar sobre aliança, a importância das alianças entre solteiros, entre namorados, entre noivos, entre casados e entre ministros e a igreja. Então, é um tratamento, um encontro que trabalha diferenciado. Que a graça e a paz estejam sobre a tua vida, Fabinho. Então, nós vamos trabalhar com isso, entendeu? Nosso próximo encontro aí que estamos para fazer, se você tem um interesse em trabalhar na sua igreja, uma das falhas do ser humano é que ele desconhece a aliança. Estou fazendo algum comentário, porque já já nós vamos ministrar sobre discernimento sentimental e emocional para solteiros, noivos e casados. E nesse seminário que eu estava comentando sobre alianças e o seu significado para namorados, noivos, casados e entre membros e ministros, e entre ministros e membros da igreja, é uma palavra muito acolhedora, uma palavra muito forte, que vem alicerçando os nossos sentidos, tá entendendo? Abraço, meu amado, que Deus abençoe a todos aí que têm entrado, aleluia. Nós estamos aí num dia muito importante, um dia de batalha espiritual. A Claudineia também entrou, minha amiga, irmã em Cristo. A Jasla entrou também, a de Rio Claro. Nós vamos estar ministrando. Fica um pouquinho aí comigo, estou fazendo algum comentário. Também eu estou com um seminário montado, se você quer levar na sua igreja para casados e noivos, é importante, e para solteiros também. Dá para assistir essa palestra, que é para casais, que ali trata questões, encontro de casais e as questões a serem tratadas numa relação. Ali a gente fala de algumas doenças psicológicas que têm entrado nas pessoas, que têm alterado o seu emocional e se perde o controle da relação sem a pessoa observar. Uns falam, é o diabo, e outros não entendem que precisa ser trabalhado o seu emocional, a sua alma, e é uma questão que dá para se recuperar fácil. Outros com uma campanha simples de libertação entre o cônjuge, porque é a última hora e nós precisamos, porque feridos nós não vamos para o céu. A Quitéria Ferreira entrou, a Aparecido Oliveira entrou também. Começa a compartilhar aí para outros sintonizarem a nossa live, você que já está nela, porque nós vamos tratar de algo muito interessante, discernimento sentimental e emocional para solteiros, noivos e casados. É isso que vamos tratar. E a partir de agora, você que quer participar comigo, faz o seguinte: a Raquel de Oliveira acabou de entrar também. Pega aí a tua Bíblia, você vai acompanhar comigo um texto muito rico da palavra de Deus, o livro de Eclesiastes,
no capítulo 7, no versículo 26. Nós vamos trabalhar a partir desse texto, para que nós nos solidificamos na ideia da palavra de Deus. Então, vamos trabalhar um pouquinho sobre inteligência sentimental, inteligência emocional para noivos, para namorados e para casados. Aleluia. Aleluia. Ele é aí do Belém, né? O nosso irmão Ronaldo Aparecido, de Sumaré. Maravilha. Deus abençoe o ministério do Senhor e que Deus venha repartir sobre a tua vida. Eu leio aqui, então, a partir de agora, grato a todos que já estão comigo, os que vão ver esse vídeo depois. Nós vamos ministrar aqui. Eclesiastes, capítulo 7, no versículo 26, o escritor diz o seguinte, olha que texto, irmãos, que coisa tremenda o que este homem de Deus está dizendo. E descobri que a mulher que age com armadilha, cujo coração é uma total cilada e as mãos correntes ardilosa, é mais amarga que a morte. O homem que deseja agradar a Deus fugirá dela, mas o que tem prazer no pecado, este lhe será presa fácil. Observa que esse versículo, nós vamos agora trabalhar ele de maneira expositiva. Então, nós vamos ler esse versículo ao contrário. Nós lemos primeiro. Descobri que a mulher que age como armadilha, cujo coração é uma total cilada, e as mãos correntes ardilosas, é mais amarga que a morte. Vamos ver o contrário? E descobri que o homem que age com armadilha, cujo coração é uma total cilada, e as mãos correntes ardilosa, é mais amargo que a morte. A mulher que deseja agradar a Deus fugirá dele. Aí está. O homem que deseja agradar a Deus fugirá dela. Mas o que tem prazer no pecado, seja homem ou a mulher, este lhe será presa fácil. Quando nós olhamos para um texto simples, rico, porém simples, desta maneira, nós começamos a entender que, primeiro, o escritor está falando de uma vida espiritual. Ele está dizendo que a autossuficiência e a libertinagem, ele tem a sua origem na idolatria. E quando nós olhamos para 1 Samuel, no capítulo 15, a partir do versículo 22 para frente, chega um ponto que Deus usa o profeta Samuel dizendo para Saul que o pecado da obstinação, da teimosia, é como o pecado da idolatria. Então, conclusão, a libertinagem e, ao mesmo tempo, a autossuficiência, o aumento do ego do homem, a sua origem está na teimosia, está no contrariar a vontade perfeita de Deus para a sua própria vida. Outra coisa que nós vemos aqui, dentro desse contexto glorioso, é que a idolatria está simbolizada numa mulher, quer dizer, na nação. A salvação é por mérito pessoal, nós sabemos, mas a imoralidade também caracteriza nações que não têm a Deus. Então, quando nós olhamos para a figura da mulher, está falando também da Israel desviada, porque quando Salomão se desviou dos princípios, tudo aquilo que era incorreto, ele permitiu que fosse feito no reino do Eterno, na terra do Eterno, na terra prometida. Ele era o governo do Senhor, então ele começou a abrir a oportunidade para que a imoralidade fosse praticada de várias formas, quando ele começou a ter o seu declínio sentimental, o seu declínio emocional. Então, há de se entender a figura da mulher, especificando a nação rompida de Deus, rompida da obediência, Salomão caído, enganado, porque ele fez aliança, casou com mulheres idólatras, então ele traiu a si mesmo, ele se corrompeu, em vez de procurar a direção divina para a sua vida sentimental, ele foi procurando fazer alianças por si mesmo, tanto para se preencher e tanto no objetivo de ter poder. E nós estamos numa geração em que, na verdade, eles dizem
que vai casar porque Deus colocou para cuidar, vai casar porque precisa de alguém para ajudar. Na verdade, só falta falar que, com todo respeito, que é garota de programa gospel. Vai casar porque precisa de um homem para sustentar. Então, o amor, o sentimento, a emoção equilibrada e a preparação para um relacionamento está sendo a última coisa que os homens estão procurando priorizar. Inclusive, dentro da igreja, depois que eu prego, é fila de pessoas, sempre com a área sentimental destruída, muitas delas possessas de espírito maligno. Também eu quero só mandar uma saudação, e continuando aqui, para Maria Paiva, nossa irmã, amiga, que entrou ali também, para ver. Então, Salomão, aqui em Eclesiastes 7, 26, ele fala que ele descobriu que a mulher que age como armadilha, cuja sua mão quer dizer obras, são correntes que aprisiona. Ela é mais amarga que a morte. E nós fizemos a inversão, que o homem aqui, que age com armadilhas, mentira, engano, infidelidade, cujo coração arma cilada, quer dizer, habilidade em enganar, seja homem ou seja mulher. Então, as mãos, as atitudes, as obras, é como correntes argilosas, aprisionadora, ele também é mais amargo que a morte. E diz que o homem que deseja agradar a Deus foge da mulher, que o coração é cilada e as atitudes para aprisionar, e diz também o contrário, que a mulher que teme a Deus vai fugir de um homem que ela está vendo já no início da relação, isso falando para namorados e noivos, que as atitudes é de um coração enganador, que fala que ama, mas todas as atitudes é o contraditório, e no fim da situação, as mãos, as atitudes é para aprisionar, que te forja a uma relação dolorida, a uma relação complicada. Por quê? Porque Salomão, quando ele deu o coração dele, se vinculou a outras nações, ele foi descobrir depois que o coração das mulheres era cheio de cilada. Elas foram morar com ele, se alegando vida sentimental. Mas chegou num ponto que elas tinham que adorar o espiritual, que o Deus dela não era o Iavé. Elas não foram convertidas a Iavé. Assim, eu quero só te dizer que essa inversão que eu fiz do versículo, tanto para homem, tanto para mulher, é por dois motivos. Primeiro, nós temos que entender que o homem e a mulher, após a queda humana, ficou tentado à imoralidade, à infidelidade, porque o mundo passou a ser dominado pelo maligno, pela brecha que o casal abriu no jardim. Mas observe também que nós estamos numa pressão maior sobre vida sentimental e emocional agora, e precisamos ter discernimento e inteligência. Por quê? Porque a igreja é dos últimos tempos, dos últimos dias. Jesus falou que a geração do fim ia ser julgada pior que Sodoma e Gomorra, como nos dias de Noé, comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Casar 5 vezes dentro da igreja hoje é moleza, é um tapa. Estar dentro da casa de Deus, largar a comunhão do corpo, se amaziar, morar junto, desmoralizar a Deus, expor ele publicamente, algo que vamos falar amanhã, expor Cristo e o Evangelho e a obra da cruz à vergonha, é uma atitude que está se tornando normal entre as pessoas. Então, depois da queda, nós entendemos, porque o homem ama, e quando ele ama uma mulher, você pode ter certeza, apesar de ter dificuldades de se expor, mas ele é frágil, ele sofre, tá? E se ele casar com uma mulher infiel, desequilibrada, a sua vida se torna um inferno. Tanto é que mesmo com leis condenativas pesadas, e ninguém tem o direito de tomar a vida de ninguém, vamos falar isso lá no fim, nós vemos hoje que muitos assassinatos é vingança sentimental. Relacionamentos que começaram errados, terminaram errados, quer dizer, Deus não esteve no começo, no meio, por isso veio um fim, e neste fim, porque o convívio também traz vínculos, e desfazer de vínculos
que ainda que o outro esteja descontente, mas algum sente privilégio naquilo, é complicado. Então aí começa a vir os problemas, as questões. Então imagina você que é solteiro e noivo. Se você é solteiro, você tem que procurar saber que seu coração vai se vincular, criar raízes, você vai amar a pessoa, vai se entregar para ela. Mas se você vê indícios de infidelidade e desequilíbrio, aí de você se casar. Ah, mas está vindo para a igreja, vai ficar. Isso é uma experiência que eu posso te falar por testemunha e por experiências de várias formas. Não funciona. A Bíblia fala que treva e luz não combina. Então você que está firme em Cristo, toma bastante cuidado. Toma bastante cuidado, porque ir para a igreja é uma coisa, ser convertido é outra. E eu ouvi isso da boca de pessoas totalmente desequilibradas, que não conseguem sair do meio cristão, mas também não conseguem entregar o coração ao cristianismo. Então, mesmo no meio do cristianismo, leva uma vida leviana. E é interessante, uma coisa que eu falo entre casais, o mais interessante é que ninguém sabe nada de ninguém. As pessoas lá de fora optam, as pessoas lá de fora dão palpites, mas não sabem bem. Então presta atenção nessa mensagem que ela vai mudar muito a sua opinião. Outra coisa que é interessante sobre vida sentimental é que a mulher também, quando ela ama, ela se entrega. Só que a mulher tem dificuldade em submeter. Ela acha que ela se entrega. E a mulher moderna conhece sentimentos e emoções vinculados à cama e a sexo. Ela não conhece exatamente o compartilhar. O fazer as coisas em submissão no sentido de acordo mútuo. Chega um tempo que ela acha que ela pode estar casada, que ela pode estar fazendo as coisas como, vamos dizer assim, pensou, sentiu, A falou, B falou, não dá satisfação e acha até que é correto. Então, quando você olha, a mulher também ela ama. Só que se a mulher se entregar, baseado em Eclesiastes 7:26, a um homem cujo coração é cheio de cilada, enganador, manipulador, infiel, e cujos as mãos, quer dizer, as atitudes, os feitos dele, é uma corrente que aprisiona. Se você está sofrendo no namoro e no noivado, ou se você está levando uma vida amaziada, pode vir o profeta que for falar para você, você tem que casar para a sua vida ser abençoada, que é mentira. Porque, por exemplo, quando se namora, uma das coisas que tem que se fazer no namoro é avaliar o valor da liberdade da pessoa. Quanto vale a minha liberdade? E analisar a pessoa com quem está namorando para dar passos maiores, pensando, vale a pena perder toda a minha independência para uma pessoa assim, com esse comportamento? Então, quando você olha aqui, uma mulher mal correspondida por um camarada que tem um coração cheio de cilada, umas mãos cheias de corrente aprisionadora, ela vai sofrer, automaticamente ela vai se debilitar, ela vai morrer por dentro, ela vai se consumir. Mas não significa que todo homem que está ferido, se consumido, ou toda mulher que está aí ferida e consumida, o que ela fala do ex ou da ex é uma verdade. Porque muitas pessoas estão destruídas porque todo relacionamento ele será vinculado aos céus, seja ele legitimamente legalizado ou não. Por quê? Porque os que morrerem em prostituição irão a um julgamento. Se tiver amaziado, irá a um julgamento. Se tiver, vamos dizer, traindo, se prostituindo, irá a um julgamento. Não tem pessoa que não vai passar por um julgamento na vida eterna. Isso é necessário ficar claro, porque as pessoas hoje estão aí, nas suas supostas feridas, só alegando os outros. Ele não pega as suas deformidades para se tratar, se curar e se tornar alguém, se habilitar para se reconstruir na vida. É por isso que nós estamos vendo primeiro, segundo, terceiro casamento, quarto casamento, e essa praga, assim como o suicídio, tem entrado no nosso meio, no meio cristão. E eu, por mais que tenha passado situações, a minha visão é apocalíptica. Uma das igrejas está escrito, lembra-te de onde caiu e se arrepende.
se refaça primeiro pessoalmente, para depois refazer princípios de família. Agora, as pessoas estão aderindo concepção mundana, que um amor se cura com o outro. E isso é satanismo, porque nenhum ser humano pode curar o outro, ele pode juntar junto. Mas chega um ponto que os objetivos são bons, mas e a hora que começar as dificuldades da alma, as deformidades da alma, as situações da própria alma do ser humano? Então, o que estava atrás dela, os demônios que já destruiu ela lá atrás, vai conseguir atuação no momento. Hoje nós temos pessoas em depressão que veio de relacionamentos torturosos, mas você vai ver no relacionamento atual, ela continua depressiva, esquizofrênica e estranha. Quando você pergunta o que está acontecendo, não, essa pessoa é boa, sou eu mesmo, eu não entendo. É porque veio pegando a vida e tentando remendar com outras situações. As pessoas não entendem que quando a Bíblia fala de restituição, está falando de começar uma reconstrução. E a reconstrução é individual. Então, quando nós vemos, por exemplo, uma pessoa ímpia, por melhor que sejam as suas intenções, isso é para crente ter discernimento, por melhor que seja, bom filho, boa filha, legalzinha, o fator de faltar uma relação com Deus, se ela entra numa relação com um cristão que tem uma promessa de Deus, ou uma cristã que tem uma promessa de Deus, vai começar-se uma luta cósmica, uma luta espiritual, porque os espíritos que estão atrás daquela pessoa, ainda que ela tenha moral, vai ver-se uma chance de usar daquela vida para atrapalhar ou destruir o projeto de Deus na vida do ungido que foi se relacionar com o ímpia. Não foi isso que aconteceu com Salomão? Um homem que estava num estado tão de intimidade que falou: Senhor, me mostra a tua glória. E Deus apareceu com a glória dele. Aleluia! Deus apareceu, Deus se agradou de Salomão, falou: Salomão, você pediu uma coisa de intimidade, sabedoria, eu vou te dar mais, eu vou te dar poder e dinheiro, você vai ser imbatível. Observa, homem totalmente realizado. Quando ele foi procurar pela autossuficiência, pelo seu ego, a comandar a sua vida sentimental, então entrou nele a libertinagem, a idolatria, a teimosia, o afastamento de Deus, e a vida dele começou a se deslacerar. Eu tenho conhecido pessoas que, de serva de Deus, que perdeu, servo de Deus, relacionamentos dentro da igreja, chegou no estado da vida que está tentando voltar para Deus com uma batalha, porque nas suas aventuras de se reconstruir por si, hoje está morando com pessoas que vai no centro espírita, que vai na macumba, que adora outros deuses, que acende coisas que o Deus dele abomina dentro de casa. E aí, ela está acreditando que tem promessa de Deus. Você lembra que quando o povo de Deus voltou da Babilônia, uma das atitudes da reconstrução foi quem veio do cativeiro pegar mulheres e filhos da Babilônia, das outras nações que eles tinham se mesclado, e dispensar, para depois ser inaugurado o templo. Enquanto não dispensamos de dentro de nós aquilo que estava atrapalhando a promessa, a comunhão, a fidelidade, a integridade, solteiros e noivo, simplesmente estamos criando barreiras para, de repente, se morrer, chegar lá na eternidade e dar conta a Deus como alguém que enterrou seu talento. Há uma necessidade de compreensão. Você pode ter ideia que esses ímpios, por mais que eles tentam depois conviver bem com o cliente, aí vem ele pode sofrer alterações por ataques malignos, ou simplesmente, eu já vi crente que tomou a opção de congregar com ímpio, de coabitar com ímpio, casou. Agora estava pedindo para Deus agir, ou pensando em separar, por quê? Porque ele não me acompanha na obra. Mas não é necessário que ele te acompanhar na obra, seu cônjuge ímpio. Isso é para os casados. É necessário ele permitir você adorar a Deus. E em 1 Coríntios 7, Paulo dá o seguinte conselho:
Se o marido é descrente, consente habitar com a mulher crente, conviva com ele, e vossos filhos não serão malditos. Uma família abençoada. Marido de honra e mulher de honra. A diferença é que a mulher vai para o céu e o marido que não quis o Senhor, infelizmente, se morrer sem ele. Talvez o marido que quer o Senhor e a mulher até permite, confia, viajam, se tem uma vida familiar. Mas a mulher não quis. Se ela morrer sem o Senhor, pena para ela. Agora, o ilícito é saber desses perigos espirituais e o solteiro e o noivo cristão e a noiva está vinculando-se a ímpio. Ou se não, pessoas que estão na igreja, mas nunca cresceram no caráter espiritual, na identidade cristã. Aqui também, outra coisa que eu acho interessante é que o ímpio, quando ele está casado com a pessoa cristã, ele pode sofrer ataques que ele não sabe, por exemplo, no caráter, mudar, de repente se desumanizar. Por quê? Porque o mundo está sendo pressionado pelo maligno a se desumanizar. Ai, você é muito santinho, eu quero alguém mais pá, entendeu? Eu quero alguém mais moderninho. Eu quero uma mulher mais da lascívia, um homem mais lascivo. Eu quero um cara que permite tudo, uma mulher que permite tudo. E tá cheio de casais assim. Eu já atendi casais na igreja que estavam sob opressões malignas, porque no oculto participavam até de swing. Aqui, para você ter uma ideia, a que ponto em que chega, dentro do contexto desse relacionamento, se essa pessoa muda seu caráter, o que vai acontecer com a parte justa? Se separar, aí você vê na igreja, ele ou ela questionando, mas eu estava firme com Deus, estava tudo bem, por que Deus permitiu? Mas Deus permite constituição de julgo desigual. Agora pode acontecer o contrário, segundo 1 Coríntios 7. O lado se converte e o outro, não aceitando a fé, até abandona. Paulo diz, se ele se apartar, o ímpio, que se aparte. Nós cristãos não podemos ir atrás do divórcio. Nós temos que deixar o lado que dá lugar ao maligno partir para isso, porque já está no maligno. Ele ou ela partindo para aquilo, a fatura no fim, diferente de outras igrejas estar recebendo, falando que é de Deus, a fatura do fim é dele. Você tem que viver da sua consciência. A fatura do fim é dela. Você tem que viver na sua boa consciência cristã. E não interessa o que dizem, tem que provar. Agora, a intimidade é você que sabe. Quando você olha para esse contexto, quando para uma pessoa, pensa bem, para você ter discernimento sentimental e emocional e entrar na batalha espiritual correta, os casados, porque os solteiros podem escapar disso tranquilamente. Os noivos podem escapar disso. Às vezes a pessoa vai alterar o caráter, mas para alterar o caráter, primeiro é atingida a sua personalidade, porque tem pessoa que tem um caráter moral, reto, são, então aquilo também faz parte da sua personalidade, ela apresenta o que ela é. Mas característica que um caráter está sendo mudado é que a pessoa começa a ter várias personalidades. Vou falar por experiência de vida. Na sua frente a pessoa é uma coisa, te ama. Por detrás ela está levantando até pessoas para te pegar e te agredir às escondidas, para te matar. Você já viu quantos relacionamentos de amor diante da sociedade, que todo mundo pensava que casal modelo, daqui a pouco o fulano foi assassinado, daqui a pouco o homem ou a mulher estava sendo preso porque era o mandante, tinha um amante. Então, você tem que observar também que se o casado e a casada, que se a pessoa que está com você começou a criar várias personalidades, então nele já está demônios de fingimento, hipocrisia, infidelidade e demônio pior, da mentira, que é regido direto pelo mentor, o fundador o idealizador da mentira, Satanás, que a Bíblia fala que ele é mentiroso e pai, mestre da mentira. Então, observe que também uma pessoa, e antes de alterar e chegar totalmente a observar que ela é sem caráter, ela começou a ter personalidades. Para uma pessoa começar a ter personalidades, outra coisa que vai acontecer com ela é mudança de temperamento.
Antigamente ela era, por exemplo, meia melancólica, fleumática, mas era dela, tinha um domínio, tudo ponderado, reagia bem aos atos sociais, morais, culturais, familiares. De repente, você vê que não. Temperamento explosivo, agressivo, impositivo, impulsivo, compulsivo, e aí já mostra, então, pelo temperamento, que essa pessoa está criando personalidades. Porque uma pessoa de temperamento bruto, cruel, insensível, instável, hoje, amanhã ela quer alguma coisa. À noite ela vai para a intimidade com você casado, perfeito, fazendo tudo o que você gosta e mais um pouco. Mas se você for inteligente, você vê que o corpo está indo para um lado e a mente para outro. Porque todo mundo sabe quando a relação está sadia. E se você é casado e tenta resolver sempre as crises de casamento numa boa noitada, só o sexo não é cura de alma. Cura de alma e de entendimento é compreender o estado, trabalhar-se aquilo e colocar-se de volta ao temor do Senhor. Não tem outra regra, meu irmão. Não tem outra regra, meu irmão. Aqui, uma outra coisa que eu acho bom falar para você é os cônjuges, eles podem sofrer alterações, e essas alterações, elas vão o quê? De caráter, de personalidade, de temperamento, vai minar a habilidade de pacificação e pode destruir relacionamentos de namoro, de noivado e destruir famílias, casados. Isso é a lógica da questão. Então, agora vem algo pior. Nós estávamos falando dessas mudanças que podem acontecer quando um cristão procura o jugo desigual, o ímpio. Só que algo pior tem aí. O quê? Imagine você ir casar, namorado ou namorada, noivo ou noiva, com alguém que era desviado e voltou por sua causa. Ou se não, você vai namorar ou tá noivo de uma pessoa frequentadora da igreja, mas apóstata na fé, apostatado dos princípios, não preza o fruto do Espírito Santo, Deus sabe, pode isso, pode aquilo, mudando a sã doutrina do Senhor, mudando posturas, a lascívia mesmo hoje dentro da igreja é uma coisa comum, aceitável por todos. Tem deles ainda que se diz ministro, que diz que é até bonito. Eu sei, né? Pelo fruto se conhece a árvore. Agora, o pior disso, dessas relações, elas vão ser devastadoras no fim. Porque a pessoa, quando ela está no processo de afastamento da fé, a Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo, deixa eu tentar ver aqui, 12, 45, entre 43 e 45, para ficar melhor, que o espírito imundo, quando sai, ele fala, vou voltar para a minha casa de origem. E achando a casa varrida e adornada, traz 7 espíritos piores do que ele. Por que pessoas na igreja chegam a um ponto que, mesmo estando lá tanto tempo, elas acabam caindo endemoniadas? Primeiro, ou foram discipuladas errada, ou está numa igreja que não leva Deus a sério, que não tem os ministérios latentes lá dentro, que não tem os dons do Espírito latente lá dentro, ou é uma pessoa que o pastor exortou, a pastora, todo mundo trabalhou o máximo, mas ela tinha suas altas opiniões, em submissão ao dom que edifica a igreja, que não é dom do vaso ali que revela tudo, da outra irmã que tem revelação, do irmão que profetiza, não. O que edifica a igreja é os dons do ministério. E os dons do ministério é para quem é membro fixo de uma casa. Só essas pessoas têm a cobertura de Deus na sua vida. O restante não tem. Sem cobertura ministerial. Por quê? Porque o ministro, só dele liberar e cuidar da sua vida, tudo vai atuar lá. Você pode ver que tem ministros que você não é conhecido porque tem um dom específico de milagre. Mas toda vez que os membros estão doentes, ele entra em oração com a igreja e são curados. Lá tem vida, porque ele tem uma autoridade e ela tem dos dons de ministério. Então, o que edifica a vida é os dons de ministério. Porque os casamentos das últimas horas não valem nada. E submissão ministerial também é um dos problemas. E outro problema é ministérios afrouxando, dizendo que pode ser
né, entrando em conflito com a sua própria pregação. O que Deus uniu não separa o homem. Depois, quando separa, quem sabe se foi Deus que uniu? Você não confiou na sua ministração? E o cartório? O que liga na terra não tem um fundamento nos céus? Porque é para obedecer às autoridades e as pessoas foram para lá conscientes? Então, quer dizer, está cheio de charlatão, de mercenário, pulando cerca, e as pessoas achando também que ele está entrando pela porta da vida dela. A sua vida não pode ir bem mesmo. A sua vida tem que estar vazada. Porque não tem como. O evangelho, ele tem disciplina. O evangelho, ele tem regras. O evangelho é estatuto, mandamentos e leis. Estatutos, um contexto. Mandamentos, para nós andarmos no caminho certo e não sermos retalhados, destruídos. Leis, para nós sabermos fazer as batalhas espirituais sem ter brecha para o maligno. Então, quando você olha para esse contexto devastado, você vê aí muitas pessoas, vai pegar um desviado, um frio na igreja, uma pessoa que está lá na igreja, frequenta até, porque a família frequenta, ou porque ele gosta, se sente bem, mas não é aprofundado numa relação com Deus. No fruto, os 7 espíritos piores têm vazão na vida dele como do desviado. É por isso que você vê crentes capotando, endemoniados, retalhados, destruídos. E eu não estou criticando ser endemoniado. Vai falar, crente velho que é endemoniado é vergonhoso. Não, não. Libertação é um direito. Ainda bem que chegou aquele dia daquele demônio ser expelido. Eu passo por cultos e correntes de amigo meu que ministra libertação direto porque eu estou mexendo no meio. O que eu não quero na minha vida é porque não dá para servir 2 senhores. Então, o que eu não quero é engano na minha vida. É isso que você tem que pensar. O Matheus Pereira entrou, o bispo Silvio Rodrigues entrou, a Sueli Melo entrou, Cláudio Godoy entrou. Quero agradecendo e continuando aqui com a nossa missiva. Nós temos que ver a Aparecida Santos, o Rafael Martins entrou também. Deus os abençoe. Então, outra coisa que você tem que pensar, que é pior numa relação mal sucedida. Olha, você que é namorado, você que é noiva, noivo e os casados. Existe uma parábola que fala do credor. Fala de um que devia uma fortuna. Você leia lá de Mateus 18, 23 para frente. E ele, o seu senhor, mandou que ele, a esposa e os filhos fossem colocados como escravos. Aí ele vai pedir perdão, ele vai pedir clemência, o seu senhor perdoa, libera toda a sua dívida. Aí ele sai e encontra um que devia para ele, acho que 100 denários. Acho que 3 meses e 10 dias de trabalho, enquanto ele tinha uma dívida impagável. Ele acha essa pessoa, Rafael Martins, a paz, Aparecido Santos, a paz. Ele acha essa pessoa e já vai cobrar. A pessoa fala, me dá um tempo, estou sem condições de pagar. Ele já manda prender a pessoa. Quando o Senhor que perdoou ele ficou sabendo, ficou indignado e pegou ele e entregou na mão dos verdugos, dos espíritos castigadores, escravizadores, até ele pagar tudo o que devia. Eu quero transportar isso para a sua relação. Você está vendo os problemas que essa pessoa te causa. A irmã Isabel Cristina, o Edinaldo Santos, a Cristiane Soares entrou também. Eu quero só falar para você que está com uma relação destruída. Você está no namoro, vendo que a pessoa, como nós lemos a base Eclesiastes 7:26, tem o coração cheio de cilada, suas mãos, as obras, atitudes é como correntes que aprisiona, e você está tomando a atitude de ir para o noivado. Ou você, noivo e noiva, está tomando a atitude de ir para casamento. Sabe o que vai acontecer? Se um dia você for perdoada por esta pessoa, mas você tentar separar por causa da sua infidelidade, dos seus problemas e dos seus enjoos, porque às vezes a pessoa é perdoada, mas ela não consegue perdoar. O que é que vai acontecer? No reino espiritual você vai cair no tempo certo. Se não for aqui, é na eternidade, na mão dos castigadores.
na mão dos espíritos verdugos. E é por isso que está cheio de pessoas com atrofia na vida sentimental, na vida da família e na vida da finança, porque ele está na mão dos espíritos verdugos, de espíritos de castigo. Ele tem tantas dívidas perdoadas por Deus, mas ele e ela nem se levanta no seu caráter, na sua moral, e nem tampouco consegue liberar a parte honesta numa relação. Então, esse é um problema muito sério. Eu gostaria de, nessa tarde que estou ministrando discernimento sentimental e emocional para solteiros, noivos e casados, você pensasse bem. Você que está aí a ponto de ir cada um para um lado, pense bem. Porque para o mundo, inclusive para evangélicos, não para cristão, evangélico quer dizer evangelizado. Agora, ser obediente aos mandamentos de Deus é outro, é bonito. Ah, eu lembro. Vixe, quantas vezes eu vejo, principalmente mulher, uma pessoa chega e fala assim, eu não estou pensando em largar, não estou bem. Se é nova, se é bonita, incentiva a quebra da instituição família. Mas vai vendo o fim. Tudo atrofiado na doença, na enfermidade, podres, vida financeira, uma desgraça. Porque está simplesmente compactuando com o erro, tem suas dívidas perdoadas por Deus, mas não é pacificador, pacificadora, mensageiro de paz, ministro da verdade, então vai cair na mão dos espíritos castigadores, porque o Senhor daquele servo perdoado, um dia vai olhar o que ele está fazendo com a dívida dos outros. Há muitas maneiras, mas essa interpretação minha não está errado, não. José Miller também entrou, Jennifer Marcos também entrou, que Deus os abençoe. Eu quero, nesse instante, orar por você. Porque diz na parábola do credor que o seu senhor, indignando-se, em saber que ele perdoou algo monstruoso. Então, você que é casado, pensa nisso. Antes de pensar em separar, se dividir e se prostituir, pensa que Jesus já perdoou uma dívida monstruosa sua, inclusive esses pensamentos seus atuais, e quer te dar a vida eterna. Uma vida de caráter, de identidade de vida e de novo nascimento. Você que é solteiro, a pessoa que está com você ainda insiste num coração cheio de cilada, não contestua, não fala a verdade, seja homem ou mulher, dá linha, escapa-te pela tua vida. Solteiro, mas já ganhamos tudo. Devolva, não dá para devolver. Conversa com a pessoa que vai casar. O que é bom para você? Muda seu quarto, muda alguma coisa, paga como pode, ou conserva, se um dia for casado, pega outras coisas, da parte que te ficou. Eu já vi pessoas falar que mesmo atribulada e atribulada ia casar porque já tinha ganhado tudo, não tinha como voltar atrás. Tem como voltar atrás porque quando se vincula a julgo desigual, ou a pessoa sem falta de caráter, ou pessoa que tem personalidade, e eu estou falando para você com experiências em vários aspectos para te provar o que era provado que não era, e foram fazer, e hoje a vida está devastada. Passou por humilhações porque o ungido cedeu aos caprichos. Salomão foi cedendo aos caprichos das alianças sentimentais que ele foi fazendo. Você conhece as histórias da Bíblia que toda a relação que se tentou o ungido e o que tinha promessa, inverter o propósito original, ele pagou pena. Abraão, 13 anos, sem Deus falar com ele. Está entendendo? E você vai vendo a vida de Davi. Você vai vendo que Abraão era graça. Está entendendo? Vai olhando que Abraão era graça. Então, era lá os patriarcas. Não é só A, só B, o tempo A, o tempo C. A palavra de Deus é a mesma. As pessoas falam que a lei e a graça são totalmente diferentes porque Cristo anulou a lei. Ele não anulou a lei. Ele cumpriu a lei. Está entendendo? Na lei, não podia adulterar. Agora pode? Na lei, não podia dar falso testemunho. Agora pode? Não pode. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e agora. Tenha discernimento, solteiro. Tenha discernimento, noivo, para você não cair nas obras de quem as mãos é como correntes. E um dia que essa pessoa decidir
ir para onde quiser, a pena maior cai no ungido. Experiência que eu posso te falar, e nos encontros que temos por aí, a gente tem muita matéria a desenvolver, porque é tempo de combater esses demônios que estão nas pessoas, disfarçados dentro da igreja do Senhor. Às vezes está lá endemoniado, só não cai processo porque a pessoa ama aquilo que ela é. Não pensa você que o jugo desigual estou levando para a igreja. É raro, viu? Não é comum dar certo, não. Não é comum ser uma vida plena, não. Não é comum. Não é comum, entendeu? E muitos vão por anos até junto, porque são jovens e voam, ambos trabalhando, cheio de projetos paralelos e vão cumprindo. Mas quando virá as crises no futuro, e essa vem para todos, aí é só Deus e um caráter restaurado para sustentar. Então, se você está tendo dificuldades de temperamento, já está com várias personalidades apresentando-se aí para seu cônjuge, para as pessoas, está cheio de gente fingido na igreja, em casa é uma coisa, na família, dentro de casa, na igreja é uma coisa, na sociedade é uma coisa, dentro de casa, na família, nos seus afazeres íntimos e no seu caráter pessoal, é uma imundícia, é um profano, uma profana. Eu conheço pessoas que, além de aprontar com pessoas aonde trabalhava, ainda vinha falar do cônjuge. Estava lá, fulano veio, sabe, ainda se vangloriava do espírito do demônio agindo na vida dela. Uma pena que essas são as características de pessoas que estão com a vida sentimental abalada. Vamos orar. Deus eterno e poderoso, em o nome de Jesus eu estou orando agora por todos os que estão vendo essa live e pedindo ao Senhor que alcance, e pedindo ao Senhor que venha tirar toda a perturbação da alma e do sentimento, esse sentimento que está sofrendo por alguém, querendo se entregar a alguém de qualquer maneira, mesmo sabendo que aquela pessoa é mentirosa, manipuladora, o coração cheio de cilada, e as mãos e os feitos só a aprisiona, ou o aprisiona, o tira da liberdade cristã, o tira seus direitos dentro da casa, os tira de focos de uma sociedade que testemunha do Senhor. Ó meu Deus, venha quebrar essas forças malignas vindas, Senhor amado, como de Salomão, que foi abrindo brecha para a autossuficiência, caiu, Senhor amado, depois no laço da libertinagem, e por fim se tornou um teimoso contra ti, portanto idólatra, porque a pessoa que estava com ele era vinculada a outros deuses. Oh, meu Pai, tenha misericórdia. Venha, meu Deus amado, curar esses relacionamentos. Se é uma namorada ou um namorado que está sofrendo, achando que sem essa pessoa ele não vive, e esta pessoa está ali atrofiando, desce agora, manifesta-te o poder de Deus e quebra esse laço maligno do engano, porque ele é livre. Namoro é para pesar quanto vale a liberdade. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, vem olhar agora para este casal, que a relação está desgastada, e este homem se tornou uma personalidade, ou essa mulher e homem de dupla personalidade, fingidos, mentirosos, levando um casamento por barganha, e não por amor, por sentimento, fruto do Espírito, entendimento do que é essa instituição. Meu Pai, em o nome de Jesus, queima agora, oh meu Deus, queima toda obra do diabo, coloca de novo entendimento. A tua palavra diz que se sente falta de amor, peça a Deus que ele dá e ele não censura. O Senhor não veio para condenar o mundo, Jesus, mas para salvar. Salva esse casamento, salva a família, cura esta família para que eles voltem a testemunhar, a trabalhar por outros casamentos que estão abalados, essas pessoas que acham que devem casar só baseado em presentes, ou porque já gastou. Ó Deus, ensina a entender que é o amor que tudo suporta, móveis e bens perece. É o que eu te peço, meu Deus, desfaz as obras do diabo, porque a regra do amor é amar o próximo como a ti mesmo. Devolve o amor
sofreu. A dignidade é essa pessoa. Ajuda ele a ter um reencontro de quem nasceu contigo da água. Morreu o velho homem, ressuscitou com Cristo. Ah, Senhor, e faça nascer no poder do Espírito Santo. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. E que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Nesses 50 minutos que você passou comigo, lembra, nós estamos com o seminário Significados de Aliança entre namorados, noivos e casados, e o significado de aliança entre membros e ministros e ovelhas, ovelhas e ministros. Estamos já com o seminário montado também, questões, casais e questões a serem resolvidas entre ambos, que ali nós vamos falar de algumas enfermidades que vêm por situações psicológicas e que muitos já estão afetados por isso, e esta relação pode estar levando ambos, mesmo em comum acordo, para o inferno. Exemplos você vê até que num acordo contraditório à vontade de Deus entre Ananias e Safira, ambos foram para o inferno. Não é esse o texto que ministramos lá falamos sobre casais, do que é o benefício, e ministramos também as orações de cura. Que Deus te abençoe e abençoe a todos. Que o Espírito do Senhor continue agindo em ti, sobre ti e através de ti, em nome de Jesus Cristo. A Monique Gomes entrou, eu acho que eu já agradeci a Jennifer. Tem muitas pessoas. Compartilhe esse vídeo se você acha interessante esse trabalho para restaurarmos. Não adianta falar que dom do Espírito é discernimento espiritual se não tivermos ele para discernirmos o que é de Deus, do homem e do maligno, e trabalhar o sentimental e o emocional. E para relacionamentos há uma necessidade, é muito necessário que isso ocorra, que o Espírito de Deus continue iluminando você em Cristo, e que você consiga, aonde você pisar, como casado, como noivo, como namorados, ou como solteiros felizes, porque a nova criatura é feliz, que você consiga resplandecer a imagem daquele que te resgatou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora é 15 horas, 57 minutos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.